A sangrenta guerra na Síria, iniciada em 2011, já ceifou mais de 600 mil vidas e deslocou mais de 13 milhões de pessoas internamente ou as forçou a fugir do país. O que começou como um conflito interno transformou-se numa guerra por procuração, envolvendo potências regionais e globais, além de estados menores da região. Essa complexidade a torna um dos conflitos armados mais intrincados da história. Nos últimos anos, o conflito desapareceu dos radares da mídia mundial. Isso se deve a um período de relativa estabilidade no país e ao fim dos combates mais intensos de outrora. O Estado Islâmico foi derrotado. Bashar al-Assad retomou o controle das regiões oeste e central do país. O norte é controlado por jihadistas pró-Turquia ou combatentes antes ligados à Al-Qaeda. E o leste está sob o domínio das forças democráticas sírias lideradas pelos curdos. Qual é a situação deste país do Oriente Médio hoje? A onda de agitação que varre o Oriente Médio poderia desencadear outro tsunami de violência nesta terra já encharcada de sangue? Vamos olhar para os eventos atuais na Síria em uma tentativa de desatar esse nó cego e responder à pergunta: o que o futuro próximo reserva para o país? O caldeirão sírio pode explodir novamente? Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. As formas de apoio encontram-se na descrição. Nos anos iniciais da guerra, antes mesmo do surgimento do Estado Islâmico, havia dois lados principais no conflito. De um lado, o exército sírio, leal ao presidente Assad e apoiado por Irã e Rússia. De outro, o Exército Livre Sírio, apoiado por países ocidentais, árabes e Turquia. Contudo, tratava-se de centenas de organizações armadas, em sua maioria jihadistas sunitas. Essas organizações não só não cooperavam entre si, como também lutavam umas contra as outras por influência. Antes de 2015, o ISIS emergiu como a maior força no combate a Assad, junto com outras organizações jihadistas. Naquele ano, teve início a intervenção armada da Rússia. Os anos seguintes, até 2020, foram marcados por campanhas que culminaram na subjugação do oeste do país pelo presidente sírio, que controlava as principais cidades do país. O Estado Islâmico foi derrotado pelos esforços combinados do exército sírio, apoiado pela Rússia, e dos curdos, apoiados pelos Estados Unidos. O país passou a ser dividido pelo rio Eufrates. No entanto, o conflito não terminou no norte do país. Jihadistas ligados à Al-Qaeda do Hayat Tahrir al-Sham continuaram a controlar Idlib e parte das províncias vizinhas, permanecendo próximos a Alepo e Rama. Em ofensivas subsequentes, o exército sírio recuperou o controle de uma grande área ao entrar na província de Idlib, mas novos avanços foram bloqueados pela intervenção da Turquia, um ator-chave no conflito. Desde 2011, Ankara buscava derrubar Assad, apoiando várias organizações sunitas com suprimentos de armas e treinamento. Com o tempo, à medida que esse modelo se mostrava ineficaz e o presidente sírio não caía, a natureza do envolvimento da Turquia mudou. No entanto, outra ameaça começou a surgir na perspectiva turca, uma entidade paraestatal curda em suas fronteiras. Entre 2016 e 2019, a Turquia realizou 3 grandes operações no norte da Síria para conter os curdos. Além do exército turco, essas operações envolveram combatentes sunitas sírios subjugados por Ankara, que formaram o chamado Exército Nacional Sírio em 2017. Essa força seria usada pela Turquia não apenas para operações dentro da Síria, mas também em apoios a aliados turcos, como na Batalha por Trípoli, na Líbia, ou na ofensiva do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh contra os armênios. O Exército Nacional Sírio ainda existe nas áreas ocupadas pela Turquia, na província de Alepo, ao norte. Porém, não é um grupo coeso, pois entre as organizações menores que compõem o exército, há batalhas sangrentas por território ou pela divisão de despojos de guerra. Por isso, até hoje, temos várias grandes potências no cenário sírio.
O oeste do país é controlado pelo presidente Assad e pelo exército sírio, apoiados por Irã, Rússia e Hezbollah. A província de Idlib é controlada pelo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, HTS, que tem ligações com os turcos, mas não quer total subordinação a Ankara. O norte da província de Alepo é controlado diretamente pela Turquia por meio de seus apoiadores no Exército Nacional Sírio, SNA, e o leste do país é controlado pelas Forças Democráticas Sírias, SDF, cujo núcleo são os curdos, mas que também permanecem divididos. Como resultado da Operação Turca Ramo de Oliveira em 2018, Ankara e o SNA capturaram a parte noroeste da província de Alepo, a área de Afrin, habitada e controlada pelos curdos. Apesar do limitado apoio de Assad, os curdos foram derrotados e empurrados para o sul, ao redor da cidade de Tal Rifat, historicamente controlada por facções que agora fazem parte do SNA. Eu já disse que é um conflito complicado? A cidade e os curdos foram colocados sob a proteção de Assad e tropas sírias apareceram na área. A última grande operação militar da Guerra Síria ocorreu no final de 2019 e início de 2020, iniciando a aproximação das tropas sírias a Idlib. Porém, essa operação terminou com a intervenção direta turca e um cessar-fogo garantido por Turquia e Rússia. As grandes operações militares terminaram, mas isso não significou o fim da guerra e das baixas. Nos anos seguintes, houve repetidos confrontos nas áreas de linha de frente e vários conflitos internos sangrentos em áreas controladas por jihadistas de várias origens no norte do país. O cessar-fogo entre as forças apoiadas pela Rússia de um lado e pela Turquia de outro ainda está em vigor, embora não tenha sido respeitado. Por quanto tempo esse estado de suspensão não natural pode durar, quando o ódio entre as partes em conflito não desapareceu? A cessação das hostilidades foi usada pelo presidente sírio para melhorar sua posição no cenário internacional. A diplomacia síria, não sem a ajuda de Moscou e Teherã, conseguiu restabelecer relações diplomáticas com alguns países árabes, rompidas poucos anos antes. O auge dessas medidas foi o retorno da Síria à Liga Árabe em 2023. Dessa forma, Assad obteve a legitimidade por parte de capitais que antes lhe eram hostis. No entanto, Ankara e o presidente turco Recep Erdogan permaneceram em oposição a ele. Embora muito se tenha especulado nos últimos 2 anos sobre a disposição da Turquia para se reconciliar com a Síria, isso ainda não aconteceu. E toda declaração do líder turco ou do Ministério das Relações Exteriores da Turquia, indicando disposição para normalizar as relações com Assad, terminou em revoltas, organizadas por radicais sunitas sírios pró-Turquia. Como já mencionado, durante anos, o presidente sírio contou com a ajuda de seus aliados, Hezbollah, Irã e Rússia. Com o tempo, a importância dos 2 primeiros começou a diminuir, e a Rússia passou a dominar, aproveitando-se do enfraquecimento e do poderio reduzido do Irã. Além disso, o próprio presidente sírio, ciente da necessidade de reconstruir as relações com os parceiros regionais, não estava interessado em manter sua posição próxima de Teherã. A Síria não opera no vácuo, e os eventos nos vizinhos Israel e Líbano não podem deixar de ser mencionados. Os ataques aéreos israelenses contra a Síria não são novidade e vêm ocorrendo há anos, mas sua intensificação atual está ligada à presença de indivíduos e infraestrutura ligados ao Hezbollah libanês e ao Irã em áreas controladas por Assad. Os ataques aéreos visam minar a capacidade do Hezbollah, com quem o exército israelense está lutando no sul do Líbano. No entanto, a morte de quase todos os líderes da ala militar do Hezbollah e o desgaste das capacidades do grupo, cuja extensão era desconhecida anteriormente, levaram à retirada de vários soldados da organização da Síria de volta para o Líbano. Na frente norte, uma brecha nas defesas foi criada pela falta de presença de soldados do Hezbollah e do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana na área de Alepo e em outros lugares. Resumindo, o enfraquecimento de seu poderio
equivaleu a um enfraquecimento da defesa desta importante cidade síria. Ao mesmo tempo, começou a mobilização nas estruturas das forças sunitas no norte do país. Imagens e informações disponíveis indicam maior atividade do que antes nas fileiras do Hayat Tahrir al-Sham em Idlib e do Exército Nacional Sírio no norte de Alepo. Essas atividades não poderiam ficar sem resposta do lado sírio, e assim foi deslocada a 25ª Divisão de Forças Especiais de Elite, antes conhecida como Força Tigre, para o norte de Alepo. Soldados desta unidade assumiram a responsabilidade por áreas das quais as forças iranianas se retiraram. Os dois lados acusam o inimigo de estar preparando uma ofensiva. Assad lançaria uma ofensiva em Idlib, enquanto combatentes sunitas atacariam Alepo. Pequenos confrontos estão ocorrendo na linha de frente, incluindo a introdução de inovações vistas na Ucrânia, como drones FPV. A artilharia síria está intensificando os bombardeios de posições do HTS em Idlib, e a Força Aérea Russa está realizando ataques aéreos na linha de frente do HTS. Então, estamos prestes a entrar em outra fase sangrenta do conflito? Não necessariamente. Vamos começar com Israel. A intensificação dos ataques aéreos israelenses na Síria, bem como os assassinatos dos líderes do Hamas e do Hezbollah, levantaram a questão de se o próprio Assad não seria o próximo alvo de Israel. Ao longo dos anos da sangrenta guerra civil síria, Israel geralmente permaneceu passivo, oferecendo apoio muito limitado a alguns grupos rebeldes que operavam no sul do país. Ataques aéreos contra alvos ligados ao exército sírio causaram algumas baixas, mas, no geral, não afetaram a capacidade do exército sírio de enfrentar seus oponentes. Tel Aviv teve muitas oportunidades em mais de uma década para eliminar Assad ou comandantes importantes do exército sírio, mas não o fez porque não queria derrubá-lo, temendo, com razão, o que poderia vir depois dele. Assad permanece previsível e claramente enfraquecido, portanto, não representa uma ameaça real à existência de Israel. Sua morte, por outro lado, poderia levar à vitória radicais sunitas do HTS ou do Estado Islâmico, que certamente representariam tal ameaça. E nunca foi do interesse de Israel criar um terreno fértil para jihadistas anti-Israel na Síria. O objetivo era enfraquecer Assad e, mais importante, limitar a capacidade do Irã de se posicionar perto de suas fronteiras. No fronte em Idlib, um cessar-fogo frágil está sendo mantido apenas graças aos esforços da Turquia e da Rússia, cujo próprio poderio militar impede que as partes beligerantes lancem uma grande operação militar. Houve confrontos esporádicos nesta frente nos últimos 4 anos, com ataques a comboios turco-russos que patrulhavam a área disputada. Mas, em outubro deste ano, houve uma intensificação, aparentemente com a anuência russa. Em meados de outubro, a artilharia síria teria disparado pelo menos 4 projéteis que caíram perto de um posto de observação turco perto de Maratna Hasan. Embora sem vítimas relatadas, as forças turcas retaliaram bombardeando posições do exército sírio. Nos dias seguintes, o fogo de artilharia síria continuou e o HTS entrou em cena. Tudo isso não é novo. Confrontos semelhantes ocorreram antes, mas o que é novo é o intenso envolvimento da Força Aérea Russa em relação aos últimos anos, realizando bombardeios em áreas sob protetorado turco, mas fora de seu controle real. Os bombardeios russos coincidem, portanto, com bombardeios de artilharia síria cada vez mais frequentes, mas ainda limitados, em áreas sob controle do HTS. Ambos os lados se culpam mutuamente. Assad e a Rússia por provocações que causaram vítimas entre combatentes do HTS e civis, e os militantes sunitas por mobilizarem suas estruturas e planejarem ações ofensivas. Neste estágio, é impossível dizer se essas escaramuças levarão a uma explosão de ação militar na província. Não há dúvidas de que qualquer ação mais ampla do exército sírio dependerá da aprovação de Moscou. O HTS, por outro lado, não pode se dar ao luxo de uma atividade ampliada sem o apoio de Ankara. Porém, os decisores em ambas as capitais
provavelmente vão querer evitar a escalada. A Turquia, por causa de preocupações legítimas com o afluxo de dezenas, se não centenas, de milhares de refugiados. E a Rússia, por causa de seu envolvimento na Ucrânia, que limita o poderio das tropas ativas na Síria. Porém, não se pode descartar que esses confrontos, em algum momento, ultrapassem um ponto de não retorno e levem à retomada de uma guerra aberta contra a vontade dos principais atores. Por fim, vejamos as áreas ocupadas pela Turquia na parte norte da província de Alepo, onde operam as tropas do SNA. Os combatentes deste conglomerado certamente gostariam de ocupar parte da área sob controle das forças combinadas curdo-sírias, mas a realização de suas aspirações depende inteiramente do consentimento da Turquia. Todas as tentativas anteriores de avançar para o sul foram bloqueadas pela Rússia e pelo maior envolvimento das forças de Assad nesta parte do país. A perda de um dos elementos de equilíbrio de poder, o Hezbollah e outras facções pró-iranianas, enfraquece o poderio de Assad, que as forças pró-turcas podem explorar. Daí, talvez, a mobilização mencionada anteriormente dentro do SNA, a qual o exército sírio respondeu reforçando suas forças. O objetivo é tentar manter o equilíbrio de forças nesta parte da frente, mas, no caso de aprovação de Ankara para a ofensiva, o governo sírio estará em apuros. Mais significativo, no entanto, é a posição do presidente turco. Erdogan parece ter abandonado seu objetivo de derrubar Assad e não se opôs aos esforços diplomáticos de Moscou para normalizar as relações com Damasco desde 2022. Porém, o processo de diálogo estagnou, já que Assad pressionou pela retirada total das tropas turcas da Síria. Os dois presidentes podem estar unidos por sua hostilidade às forças democráticas sírias, dominadas pelos curdos, que criaram o fato consumado de uma área autônoma no norte da Síria. No entanto, os esforços conjuntos para desmantelar o Estado curdo paraestatal são e continuarão sendo bloqueados pelos americanos, cujas tropas, estacionadas no nordeste e no leste da Síria, fornecem segurança contra possíveis ações síria ou turca. Então, Erdogan pode estar presumindo que será mais simples para ele desmantelar a autonomia curda com base na cooperação com Assad e Putin, do que por meio de sua carta na manga, o Exército Nacional Sírio. A lealdade desses combatentes depende principalmente de Ankara pagar seus salários, mas pode ser quebrada rapidamente se a Turquia decidir ficar com Assad. O SNA representa tanto um trunfo quanto um problema para Ankara, impedindo-a de seguir uma política totalmente soberana em relação a Damasco. Entre julho e setembro deste ano, as conversas entre Turquia e Rússia sobre a normalização das relações entre Ankara e Damasco se aceleraram. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores turco chegou a declarar que, abre aspas, a Turquia saúda os esforços da Rússia para estabelecer a cooperação entre nosso país e a administração em Damasco, fecha aspas. O próprio Erdogan disse há alguns meses que estaria pronto para receber Assad e sua esposa na Turquia, como fez antes do início da guerra na Síria. O resultado foram protestos anti-turcos no norte da Síria. A intransigência de Assad em exigir uma decisão clara da Turquia sobre a retirada de suas tropas da Síria continua a impedir uma normalização. O segundo obstáculo são os militantes sunitas pró-turcos que temem por seu futuro. Moscou e Síria veem a normalização com a Turquia como uma oportunidade para Assad finalmente obter legitimidade, sabendo que a Turquia também tem interesse nessa normalização. As razões para isso incluem o custo da ocupação, a manutenção de uma força de combatentes sírios e, acima de tudo, a presença de refugiados sírios na Turquia, o que gera custos financeiros, sociais e políticos. Erdogan pode querer devolver os refugiados à Síria, independentemente do destino que os espera em sua terra natal. Mas ele precisa do consentimento de Assad. Por um lado, Assad está jogando por sua legitimidade, seu retorno ao tabuleiro de xadrez internacional e pela futura estabilidade da Síria. Por outro lado, o retorno de centenas de milhares de refugiados,
alguns que lutaram contra ele anos atrás, poderia acarretar custos que Assad preferiria evitar. Então, ele quer todos os bônus: normalização, retirada das tropas turcas e reconhecimento de sua autoridade, sem nenhum ônus, um problema difícil de resolver. A Força Aérea Israelense continua realizando ataques aéreos contra alvos na Síria nas últimas semanas. Já Erdogan não muda sua retórica, dizendo, abre aspas, ainda tenho esperança em Assad. Espero que possamos chegar a um acordo e colocar as relações turco-sírias no caminho certo. Fecha aspas. Ele disse isso a repórteres em seu voo de volta da cúpula da COP29 em Baku. A eleição de Donald Trump, por outro lado, traz incerteza. O ministro da Defesa turco, Yasar Güler, espera que, após seu sucesso eleitoral, Trump decida retirar as tropas americanas da Síria. Isso levaria à remoção do guarda-chuva protetor sobre as SDF e proporcionaria a oportunidade para outra operação armada no norte daquele país, visando os curdos. Em resumo, o nó cego sírio parece difícil de desatar devido às interdependências envolvidas, e a remoção de mesmo uma peça deste intrincado quebra-cabeças instável poderia levar a consequências imprevisíveis. Em última análise, no entanto, os eventos na Síria dependem dos dois principais atores, Rússia e Turquia, e são as decisões tomadas em suas capitais que determinarão o futuro não apenas do próprio Estado sírio, mas também de centenas de milhares de cidadãos sírios. A guerra na Síria já dura mais de 13 anos, e mesmo que os últimos 4 anos tenham sido marcados por uma certa calmaria e estabilização, o barril de pólvora sírio pode explodir a qualquer momento, mesmo contra a vontade dos principais atores. Nenhum cenário deve ser descartado. E as últimas horas antes da publicação deste vídeo apenas confirmaram isso. A partir da noite de 26 de novembro, o HTS e outros grupos iniciaram uma evacuação forçada da população nas áreas da frente que controlavam na província de Alepo. Na manhã seguinte, às 8 horas, operações ofensivas começaram em vários eixos de avanço, sendo o principal na direção da cidade de Anadan. As defesas do exército sírio foram rapidamente rompidas em vários pontos. As operações ofensivas incluíram o uso de veículos carregados de explosivos dirigidos por terroristas suicidas. Na primeira fase, as operações foram conduzidas por facções aliadas ao HTS, mas logo foi confirmado que unidades SNA aliadas à Turquia também estavam envolvidas. Ankara não apoia essas operações. Enquanto o exército sírio não oferecia resistência, a força aérea, incluindo a Força Aérea Russa, foi acionada. Áreas nas províncias de Idlib e Alepo, que estão sob a zona de exclusão aérea turca, foram bombardeadas. Ainda assim, não houve resposta turca aos ataques aéreos. Centros de comando e posições de artilharia, bem como as principais rotas de abastecimento utilizadas pelo HTS, foram alvos para limitar seu poderio ofensivo. A mídia síria relatou que os jihadistas haviam capturado várias cidades e localidades na parte ocidental da província de Alepo. A situação é dinâmica, com tropas do exército sírio sendo deslocadas para a área, possivelmente incluindo a elite 25ª Divisão, que estava estacionada ao norte de Alepo para defender a cidade em caso de uma ofensiva do SNA.